A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que o Espírito Santo de Deus, o meu amigo, te envolva de uma maneira assim gloriosa e sobrenatural. Quero deixar uma palavra de Deus para nossa meditação esse dia, que está no livro de Jeremias, no capítulo 22. Nós vamos ler apenas o versículo 3, que está escrito: Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, livrai-os expoliados da mão do opressor, e não oprimais os estrangeiros, nem os órfãos, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. A palavra do Senhor vem trazendo para nosso entendimento, para nossa vida no dia a dia, amados, que nós precisamos aprender a exercer juízo e justiça. Então, Deus, Ele está nos ensinando. Ele ensinou para os reis, Ele ensina para as autoridades a justiça. Ele ensina e ordena a abandonar todo o mal e praticar, o bem, fazer o que é certo, entendeu? Fazer aquilo que é certo. E isso, amados, é uma ordenança de Deus, é algo que o Senhor deixou estabelecido para nós. Faça o bem para que nós possamos entender e crer que o nosso Deus, Ele é amor e Ele também é justiça. E a palavra vem falando que nós não podemos estar envolvidos em muitas doutrinas, mas nós precisamos entender o que significa respeitar a Deus, obedecer a Deus, andar com Deus, ter uma vida separada para adoração, para o louvor, porque assim nós vamos entender e viver uma vida justa aqui na terra. E nós vamos fazer justiça também, até mesmo com aqueles que se levantam contra nós. As boas obras, nós sabemos que não é para a salvação, mas é uma prova da nossa fé, que nós cremos em Deus. Por isso eu quero deixar mais um texto da palavra aqui, que está em Tito. Ela está no livro de Tito. Aliás, nem é Tito, é Tiago. Está no livro de Tiago. Gente, olha o que está... Gente, é tremendo o que está escrito em Tiago. Capítulo 2, eu vou olhar aqui para você bem rapidinho. Tiago e o capítulo 2, a partir do versículo 17. Tiago 2, a partir do versículo 17. Vamos ler o que está escrito. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, mas dará alguém, está falando ainda, olha, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazer o bem. Tu crê que existe um só Deus, então faz o bem. Também os demônios creem e estremecem, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não é justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Agora o versículo 23 está escrito:
E cumpriu-se as Escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Você quer ser um amigo de Deus? Então volta lá no livro de Jeremias, esse capítulo 22, eles vêm falar, né, das profecias contra Judá. Por quê? Olha como começa falando, olha, assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe estas palavras, e diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei Judá, que se assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, que entrais por estas portas, assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça. Porque quando isso não acontece, vem o quê? A ira de Deus. Então que essa palavra, ela possa achar lugar no seu coração. Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é justiça. E que nós possamos lembrar dos ensinamentos de Deus, que nós venhamos abandonar todo pensamento contrário, que nós devemos abandonar toda injustiça, toda incredulidade, que nós não venhamos a estar fazendo julgamentos precipitados, mas que nós possamos entender que andar com Deus é obediência, é fé, é andar em justiça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe e fique na paz. Amém?